Olá meus amigos, tudo na paz, tudo tranquilo? Estou aqui para mais uma videoaula de geografia e hoje nós vamos falar da evolução do capitalismo e suas crises, ok? Então vamos lá? Bom, o objetivo da aula de hoje é entender a evolução e as etapas do processo capitalista no mundo. Entender e refletir sobre as características do capitalismo desde a sua origem. Analisar as crises oriundas do sistema capitalista. Analisar as medidas adotadas para sanar crises capitalistas em escala global. Bom, antes da gente continuar com os objetivos da aula, vamos entender as diferenças entre os modos capitalista e socialista. Um é bem diferente do outro. O modo capitalista se baseia na lei da oferta e da procura e também defende a propriedade privada. Já o modo socialista se baseia na propriedade estatal e o Estado como gestor da produção em todos os níveis econômicos, ou seja, os dois sistemas são bem antagônicos. Vamos entender um pouquinho sobre o contexto histórico relacionado ao capitalismo. Capitalismo é o nome que se dá ao modo de produção desenvolvido a partir do mundo europeu, durante o renascimento comercial e urbano, entre os séculos XIII e XIV na Baixa Idade Média. Durante esse período, pequenos artesãos e comerciantes que viviam em cidades que eram conhecidas como burgos, daí o nome burguesia hoje em dia, buscavam sua sobrevivência na busca por lucro e acúmulo de riquezas. Então nós podemos concluir que capitalismo se firma na busca pelo lucro, na acumulação de riqueza ou na acumulação de riquezas, na apropriação dos meios de produção e toda negociação feita em dinheiro. Então, o capitalismo é a busca incessante por lucro. Vamos entender as principais características do capitalismo. Predomínio de propriedades privadas ou particulares dos meios de produção, trabalho assalariado, economia regida pelas leis de mercado, como a lei da oferta e da procura e a livre iniciativa. É importante a gente analisar aqui que existe uma diferença entre o preço e o valor. O preço que é cobrado pelos produtos tem relação com a procura e não com o gasto que foi feito para construir aquele determinado produto. O lucro como principal meta de produção econômica e uma sociedade bastante estratificada, dividida em classes sociais em função do seu poder aquisitivo e de bens. É aqui que se firma a burguesia, é que se firma o proletariado ou a classe dos trabalhadores, entre outras classes sociais. Mas essas duas são os principais para a gente poder entender o sistema capitalista. Vamos entender a economia de mercado. A economia de mercado parte do princípio que tudo o que é produzido, pelo menos a maior parte, tem por finalidade a negociação, ou seja, a compra e a venda. Esse é um dos principais princípios do capitalismo. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as crises do capitalismo. Foram algumas durante a história, mas pelo menos duas se destacam. Vamos entender o texto. A acumulação de capitais, prevista e desejada no capitalismo, é um processo que envolve dois momentos distintos: a produção e o comércio. Às vezes, esses momentos apresentam-se com problemas ou não são cumpridos totalmente. Bom, para a gente entender um pouquinho, vamos observar os fatores sejam externos, sejam internos, que originam essas crises. Bom, as causas externas ou os fatores externos não possuem relação direta com o sistema capitalista. Tem relação com o fornecimento de matéria-prima, fonte de energia ou a falta de infraestrutura logística, ou seja, a relação não é diretamente ligada ao sistema capitalista. Já as causas internas são provocadas pelas quantidades produzidas de uma mercadoria, a concorrência entre as empresas e a capacidade de consumo de um determinado mercado. As crises que nós vamos estudar a partir de agora têm relação com essas causas internas, ou seja, com a quantidade de produtos, com o giro do mercado, com a estrutura econômica da sociedade. Vamos falar da maior crise da história, a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão.
A elevada produção e os estoques provenientes do sistema fordista marcaram um período de grande pujança econômica dos Estados Unidos. No início do século XX, até a década de 1920, os Estados Unidos estava muito pujante economicamente, produzindo e estocando muito. E mesmo com as consequências da Primeira Guerra Mundial, vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, teve o seu fim em 1918. As nações europeias manteram as importações de produtos industrializados. A propósito, eu vou concluir, vou aumentar, também produtos agrícolas, tá? Contudo, após a recuperação, no final da década de 1920, essas importações foram cessadas. Vamos pensar da seguinte forma, pessoal. O que a gente faz quando a gente está em crise ou com graves problemas financeiros? Nós deixamos de adquirir o que nós chamamos de supérfluo. Então, até então, os produtos industrializados, os produtos agrícolas dos Estados Unidos, principalmente os industrializados, eram necessários para a economia da Europa. A partir do momento que ela se reestruturou, ela passou a produzir os seus próprios produtos. Com a drástica diminuição das exportações para a Europa, aliados aos enormes estoques e produtos e ao excesso de investimento no mercado financeiro, em detrimento do setor produtivo, criou-se um forte mercado especulativo. Só para a gente entender esse parágrafo, tá? Os Estados Unidos continuou produzindo na mesma quantidade. Diminuiu as exportações para o continente europeu, mesmo assim eles continuaram produzindo muito. Os produtos foram ficando estocados e não tinha mercado consumidor. E mesmo assim o mercado financeiro continuou forte. A compra da Bolsa de Valores, de ações nas bolsas de valores era muito forte. Isso gerou um mercado especulativo. Esse esquema, ele dimensiona bem o contexto da crise. Olha só, os Estados Unidos continuam ampliando a produção, contudo, a Europa recupera sua produção e deixa de comprar dos Estados Unidos. A Quinta-feira Negra, pessoal, no dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, ocorre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, dando início à crise. Houve uma correria de investidores que queriam vender suas ações ao perceber a desvalorização de seus investimentos, na tentativa de recuperar o dinheiro investido, abaixando ainda mais o valor das ações. Vamos entender o seguinte: os investidores, comerciantes, industriais ou até mesmo a população civil, haviam pegado muito empréstimo nos bancos para investir em bolsa de valores, para investir em ações. Quando viu que estava quebrando a bolsa, que o sistema estava, que as pessoas estavam investindo em títulos de ações e não no setor produtivo. Quando viu que isso estava caindo, eles resolveram todo mundo vender ao mesmo tempo, abaixando ainda mais o valor das ações. Esse foi o estupim geral da crise, que assolou os Estados Unidos e se estendeu para o mundo. Vamos lembrar que os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Nessa época já era a maior potência econômica do mundo. E muitos países eram dependentes dos Estados Unidos, inclusive o Brasil. O que aconteceu depois da crise? Quais foram as consequências? Pessoas ricas perderam seus patrimônios, os bancos reduziram as linhas de créditos, e se reduziram as linhas de créditos, muitas empresas faliram, muitas pessoas que eram ricas, que dependiam de empréstimos bancários, perderam seus patrimônios, ficaram pobres. O desemprego aumentou vertiginosamente. Vamos pensar aí, o camarada que tem uma empresa, que tem um comércio, ele precisa de empréstimos para honrar os seus compromissos com os fornecedores, para pagar os seus funcionários. E quando não consegue esse empréstimo, aumenta o desemprego. Empréstimos não foram renovados, as dívidas eram executadas. Como a maioria das pessoas não conseguiam pagar, muitos bancos quebraram. E muitos países que tinham dependência com os Estados Unidos foram afetados diretamente. Essa crise assolou o mundo todo. O Brasil foi um dos principais exemplos. Em 1929 nós tivemos uma safra recorde de café e nós tínhamos uma expectativa de vender essa safra para os Estados Unidos. A gente já tinha esse acordo comercial que não foi honrado devido à crise da queda da Bolsa de Valores de Nova York. Aqui nós temos um esquema que entende bastante a crise de 29. Subconsumo, a população está consumindo. Superprodução de produtos industrializados.
baixo preço, quebra de lucros, falência de indústrias e de empresas e de comércio. Por consequência, desemprego. Desemprego gera subconsumo e assim sucessivamente. Diminui o crédito, os bancos falem, ninguém compra mais títulos e ações, quebrando a bolsa de valores, as ações que estão lá começam a diminuir, ok? Sem falar nisso, teve também o que nós chamamos de consequências extremas. Pelo mundo, né, teve a eclosão de movimentos sociais e políticos, além do aparecimento de governos totalitários em nações europeias. Não foi só em nações europeias, não. Outras nações também. Mas essas duas se destacaram, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, porque foi através dessas duas nações nazi-fascista, aliada também ao imperialismo japonês, que teve início a Segunda Guerra Mundial. Para recuperar a economia, pessoal, o que aconteceu? Vamos fazer uma rápida reflexão, né? Durante a década de 1930, com a eleição de Franklin Roosevelt, que sucedeu Herbert Hoover, presidente republicano dos Estados Unidos, né, tem início o New Deal, ou o keynesianismo, ou seja, um audacioso plano econômico. Bom, o que foi esse audacioso plano econômico? Mais na frente eu vou explicar com mais calma, tá? O keynesianismo ele baseava na intervenção direta do Estado na economia, ou seja, o Estado ele deveria promover a geração de emprego, investimento em empresas privadas, investimento em infraestrutura interna, como construção de ferrovias, como construção de rodovias, em várias indústrias estatais e assim por diante. E foi assim que o Estado conseguiu recuperar a sua economia e ainda na década de 1930 já era a maior economia do mundo novamente. Vamos falar agora da crise de 2008, a crise recente dos Estados Unidos, também conhecida como crise imobiliária. Foi a maior crise da história desde a Grande Depressão de 1929. Como causas, podemos citar as duas guerras protagonizadas pelos Estados Unidos, a Guerra do Afeganistão em 2001, a Guerra do Iraque em 2003, as duas guerras que foram logo depois do ataque terrorista de 11 de setembro, e que forçou o governo a gastar muito dinheiro. O governo gastou muito em gastos militares, cerceando investimentos em outras áreas, também muito importante. E o estouro de uma bolha imobiliária, ou seja, a supervalorização de imóveis nos Estados Unidos. Vamos entender um pouquinho dessa crise. A crise foi antecedida por um período de crescimento econômico estável e inflação baixa. Os Estados Unidos estavam com uma grande pujança econômica. Os bancos recebiam grandes investimentos do exterior, principalmente da China e da Inglaterra. Com esses investimentos, o Banco Central Americano, também conhecido como TED, se viu obrigado a baixar as taxas de juros para estimular o consumo. Com as taxas baixas, com os juros baixos, a inflação sob controle, o banco passa a conceder créditos para várias pessoas, inclusive para aqueles clientes que eram considerados de risco ou subprime. Então, esses empréstimos passam a ser constantes para o banco. Com a grande oferta de crédito a juros baixos, a população passa a comprar muito, passa a consumir bastante, principalmente no setor imobiliário, principalmente imóveis. Só para a gente entender, pessoal, com o elevado consumo de imóveis, os imóveis passam a subir o valor vertiginosamente, criando uma bolha imobiliária, ou seja, uma bolha especulativa, ou uma supervalorização dos imóveis. Um imóvel que valia 500 mil passa a valer 750, passa a valer $1 milhão rapidamente. Os juros eram bastante baixos, só que havia uma regra, Os juros ele poderia mudar de acordo com a valorização da economia. O juro era oscilante. Os contratos de imóveis foram transformados pelos bancos em títulos de ações. Mesmo sendo de alto risco, muitos foram adquiridos pelos investidores. Esses títulos de ações, o governo, para estimular os títulos de ações, dava aquela qualificação AAA, ou seja, aquela qualificação que é considerada perfeita, de melhor qualidade aos olhos dos investidores. Com a oscilação da economia,
os juros voltam a aumentar, reduzindo a procura por imóveis e provocando uma acentuada queda nos preços. Então, olha só, diminuiu a procura. Quando você não está comprando, o que acontece com o valor dos imóveis? Começa a cair o preço para ver se as pessoas compram. Então, o camarada está lá pagando o seu juro, somente os clientes subprimes, que eram os principais compradores nessa época. Estava pagando uma hipoteca de um imóvel que valia 1 milhão. Do nada o imóvel passa a valer 750 mil. Do nada passa a valer 500 mil. Então o que o pessoal passa a fazer? Deixa de pagar as hipotecas aos bancos. Porque eles enxergam que não é mais interessante continuar pagando essa hipoteca para o banco. Bom, vamos entender um pouquinho as consequências da crise. Por pressão política, o presidente George W. Bush, republicano, deixa de conceder garantias ao banco Barclays na compra do banco britânico Lehman Brothers, fundado em 1850. Olha só, pessoal, voltando um pouquinho o slide aqui, olha só. Com essa supervalorização dos imóveis, as pessoas deixam de pagar a hipoteca. Deixando de pagar a hipoteca, os bancos deixam de ter dinheiro. Os bancos deixando de ter dinheiro, ele passa a executar os empréstimos, passa a executar as dívidas, obrigando o povo a pagar. O povo não paga, o banco fica descapitalizado. O banco descapitalizado, sem dinheiro, ele precisa da ajuda do governo. O governo, no primeiro momento, tenta ajudar os bancos e as grandes indústrias. O problema é que era um período muito instável. O governo estava gastando muito dinheiro com a questão armamentista, com a questão das guerras, estava sofrendo uma pressão política muito grande. Uma grande transação comercial, que é o banco Barclays, ele tenta comprar um banco inglês, um banco britânico, Lehman Brothers, e precisava da garantia do governo. O banco Lehman Brothers estava com graves problemas financeiros. O governo resolve não garantir a compra, com medo de não dar certo e também pela instabilidade política. No dia 15 de setembro de 2008, o banco Lehman Brothers quebra. Um banco centenário. Esse banco era o quarto maior banco dos Estados Unidos. E quando ele quebra, quando ele fecha, gera pânico na economia. Trava o crédito. Todos os bancos resolvem não liberar mais dinheiro emprestado. E as pessoas passam a não investir nas bolsas de valores. As ações começam a cair muito. E a Bolsa de Valores do mundo todo, que agora nós estamos em pleno século XXI, as bolsas de valores são ligadas. Então a Bolsa de Valores do mundo todo passa a quebrar. Em 2008, o mundo teve um saldo negativo como um todo. Com a crise, seca o crédito empresarial, seca o crédito individual. As empresas não conseguem mais empréstimos para pagar funcionários, fornecedores. Empresas cancelam investimentos e, como consequência, reduzem o quadro de funcionários, aumenta o desemprego atinge a classe trabalhadora, vira um efeito dominó que atinge o mundo todo. O Brasil foi atingido, surgiu uma nova crise no mundo, que foi a crise na União Europeia, que foi uma extensão dessa crise, não é verdade? Vamos entender agora a recuperação pós-crise. Bom, os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo e a crise imobiliária atinge o setor industrial e as commodities. Como eles não conseguem empréstimo para investir no setor industrial, não investir nas commodities, sejam elas agrícolas, sejam minerais, a crise acaba se alastrando para o mundo todo. Então, é necessário novamente o New Deal, o keynesianismo. Então, o novo presidente dos Estados Unidos, eleito em 2008 pelo Partido Democrata, presidente Barack Obama, ele retoma a ideia do New Deal e de uma forte intervenção estatal para conter a crise. Ou seja, uma política de estímulos públicos é aplicada à economia e os Estados Unidos conseguem se recuperar da crise. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos agora fazer uma rápida reflexão sobre as teorias de relação entre o Estado e a economia, ou seja, aquelas teorias que direcionam as ideias do capitalismo. A primeira teoria é a teoria do liberalismo econômico, ou a doutrina da mão invisível do Estado, onde a economia é ligada pelo mercado e suas leis. É uma teoria que surgiu em oposição ao mercantilismo e ao absolutismo. Seu principal teórico é o economista e filósofo escocês Adam Smith,
na imagem que vocês estão vendo aqui. Ela se baseia em 4 princípios básicos, né? A liberdade econômica, ou o livre mercado, a lei da oferta e da procura, a participação mínima do Estado na economia, a defesa da propriedade privada e a igualdade de direitos, ou Estado de Direito. Vamos falar um pouquinho sobre o keynesianismo. Foi proposto pelo economista inglês John Maynard Keynes, né, recebeu até o nome dele, propunha uma política econômica de maior participação do Estado. Nessa teoria, o Estado age como promotor do bem-estar social. Ele resgata a ideia do welfare state na Europa, ou seja, aquela ideia de reconstrução do mundo no período pós-guerra que a Europa adotou, criando oportunidades reais de trabalho por meio de obras públicas em infraestrutura, conceder linhas de créditos para investimentos no setor privado, criar políticas protecionistas para defender a estrutura econômica do Estado. E, por fim, o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma retomada do liberalismo econômico do século XVIII, que nós acabamos de ver, foi aplicada durante a Revolução Industrial, que é a lei da oferta e da procura. Então, o neoliberalismo é uma teoria político-econômica que prega o Estado mínimo e o mercado máximo, com total liberalização da economia. Estabelece a livre circulação de capitais, dá ênfase à globalização, dá abertura à entrada de transnacionais, estimula a privatização, defende que o Estado deve limitar seus gastos à arrecadação, eliminando o déficit público. Nessa política, cabe ao Estado o controle da inflação, garantir o bem comum e o equilíbrio social, além de combater os excessos da livre concorrência. Então, nessa teoria, nós chamamos de mão invisível do Estado, ou seja, o Estado ele age de maneira a não interferir na economia. A economia pode se autorregular. O Estado ele fica preocupado com o quê? Com a arrecadação de impostos, com a segurança, com a educação, né? Defende a privatização de empresas. Os principais representantes dessas ideias, que ganhou muita força durante a década de 1980, né? O presidente dos Estados Unidos na época, Ronald Reagan, esse camarada aqui, a rainha da Inglaterra, principal representante de todo o Reino Unido, a rainha do Reino Unido, Margaret Thatcher, dama de ferro, né? E o representante da Alemanha, Helmut Kohl. Pessoal, é isso. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado, né? Não deixem de curtir e compartilhar o vídeo. Fiquem com Deus. E agora vamos fazer as atividades que estão no nosso material didático. Até mais.